PwC é apresentado por Zenvia, plataforma de experiência do cliente que empodera empresas. Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui no lugar da Lei do Rafa, com a missão muito especial de levar para vocês conteúdo de qualidade sobre a experiência do cliente. E esse Pode Dizer, o primeiro de 2024, não podia começar de uma maneira mais especial. Eu estou recebendo aqui no estúdio a Luciana Medeiros, que é sócia e líder de varejo de consumo da PwC Brasil, para a gente falar sobre tendências de experiência do cliente para 2024 e como você, que está acompanhando o Pode Dizer, pode se adaptar a elas. Luciana, seja muito bem-vinda ao Pode Dizer. Obrigada, é um prazer. Obrigada pela oportunidade de a gente poder conversar. Maravilha. Luciana, para a gente começar, queria que você contextualizasse um pouquinho o que é a PwC, para quem ainda não conhece. Claro. Bom, a PwC é uma empresa de prestação de serviço com mais de 100 anos aqui no Brasil. Nós atuamos na parte de auditoria, asseguração, consultoria tributária, consultoria estratégica de negócios e também assessoria em transações. Então, com isso, aqui no Brasil, nós temos em torno aí de 5 mil profissionais focados nas diversas indústrias que nós trabalhamos, como, por exemplo, varejo de consumo. Que é a sua área? Que é a minha área. E a gente fala de consultoria, a gente vai falar aqui muito de tendências hoje para esse ano que está começando. Como é que vocês levantam os dados lá na PwC, coletam essas informações para gerar, a partir daí, insights e tendências? Perfeito. Nós temos pesquisas globais, incluindo o Brasil, com recortes brasileiros. Então, nós temos a nossa Global Consumer Insights, que é uma pesquisa que nós temos todo ano, trazendo exatamente os insights, as tendências, os pontos principais relacionados ao consumidor. E nós vamos até esses consumidores e fazemos um questionamento sobre diversos aspectos. Além disso, nós também fizemos recente uma pesquisa chamada Mercado da Maioria, junto com o Instituto Locomotiva, onde nós também fomos a campo perguntar para consumidores das classes menos favorecidas, as classes C, D e E, sobre diversos temas ligados aí à questão de consumo, à questão da indústria, as transformações que hoje existem nas transformações da indústria de varejo de consumo. Além disso, a gente tem também uma pesquisa que nós fazemos com CEOs, incluindo CEOs brasileiros. Nós lançamos sempre em janeiro, todo ano, trazendo também a perspectiva, como é que esses CEOs vão olhar o ano. Por exemplo, agora em janeiro de 24, vamos colocar a pesquisa, o que os CEOs estão pensando para o ano de 24. A gente conversou aqui no Pode Dizer, o episódio, inclusive, está disponível para você assistir e acompanhar ali na nossa LP do Pode Dizer, a descrição está aqui embaixo, sobre tendências, né, como antecipar as necessidades dos clientes, na verdade. E uma das dificuldades que foi apontada pelos nossos entrevistados foi exatamente a questão de pesquisa. Como é que vocês fazem na PwC para que realmente exista uma adesão a essas pesquisas e que elas sejam de qualidade? Conta para a gente, dá uma dica para quem está ouvindo. Assim, tem dois lados, né? Primeiro, a nossa pesquisa global, então a gente tem uma expertise globalmente. Quando a gente emite, por exemplo, a Global Consumer Insights, nós disparamos a pesquisa em vários países. Porque nós comparamos, aí, por exemplo, o Brasil com o mundo ou até o Brasil com algum mercado específico, por exemplo, pode ser comparado com o americano. Então, com isso, nós vamos a campo perguntar para o cliente, aí tem alguns formatos, ou no presencial ou no próprio formato online, onde você consegue capturar ali todas as informações. Agora, por exemplo, no mercado da maioria, nós também fizemos entrevistas com 11 lideranças, que são CEOs ou pessoas que realmente têm posições de liderança dentro da indústria de varejo de consumo. Nós fizemos, na PwC, reuniões com essas lideranças, tendo ali uma discussão exatamente sobre as transformações do mercado da maioria. Então, o formato quando a gente vai para consumidor, online ou presencial, buscando realmente ali o olhar do consumidor, mas também não deixando de olhar a visão das empresas, como é que elas estão vendo aqueles movimentos no dia a dia, na realidade, sentindo um pulso ali do que está acontecendo. Sabe que é muito importante te ouvir falar sobre isso, porque acho que mostra aqui, para quem está acompanhando, pode dizer, que para fazer pesquisa não é apenas você ir disparando. Você precisa, de fato, ter uma base qualificada que te dê as informações que você precisa e também precisa conversar muito ali com as pessoas que estão fazendo ou que vão precisar daqueles dados sobre a abrangência.
todo o conteúdo para que realmente você consiga chegar nas conclusões que você precisa. Porque tem pesquisas que muitas vezes a gente quebra mitos. Existe um mito sobre, por exemplo, no mercado da maioria, nós tínhamos um mito de que a população de baixa renda ela considerava apenas preço. Na pesquisa não surpreendeu, porque ela é muito mais do que preço. Ele olha outros pontos de vista que muitas vezes a indústria não estava olhando. A questão de SG hoje para a indústria, para o mercado de baixa renda também. Era um que falava, imagina que eles vão pagar mais por um item que tem uma questão ligada a SG, seja ambiental ou social. Isso está na cabeça deles. Eles se ligam nas causas sociais que essas empresas estão conectadas. Então, foi outro mito que foi quebrado. E quando as pessoas olham o resultado e os percentuais que estão ligados a isso, porque o pessoal gosta muito de dado, né? E dado hoje, quer dizer, não basta só o dado, você tem que ter a interpretação e ver como é que isso faz sentido dentro do assunto, mas aquele dado traz realmente uma visão e quebra aquele mito que existia sobre, por exemplo, essa parte de ESG e de qualidade para baixa renda. E daí que vem os insights super valiosos, né? E falando de insights, acho que todo mundo já está ficando curioso aqui com o nosso papo. Quais são as tendências em experiência do cliente para 2024, segundo a PwC? Bom, o primeiro ponto é a questão, acho que do Phygital, né? Que todo mundo fala muito desse nome. E, no fundo, é levar em consideração a questão digital com a questão física na loja. Antigamente, quando tem uma feira nos Estados Unidos, que é a NRF, que leva aí em janeiro, tem um público enorme, inclusive de uma comitiva grande do Brasil. E nessa NRF, que existe faz muitos anos, ela falava o seguinte, não, a loja vai acabar. Não, a loja não vai existir mais. Aí veio a pandemia. Aí falou, não, agora que esquece a loja. Começa a fechar loja, porque a loja vai morrer. Passada a pandemia, nesse ano de 23, né, passada a pandemia do ponto de vista, né, do ápice de todo mundo fechado em casa, o que aconteceu? Em janeiro de 23, o que se falava muito na NRF? O novo conceito da loja. A loja agora é uma experiência. Você precisa... Como é que você realmente traz aquele teu cliente para experimentar os seus produtos dentro da loja? Muito mais do que ele fechar a compra ali. Porque ele pode muito bem, e isso acontece na prática, ele está com o celular dele na mão, ele está olhando o produto, ele vai lá e compra online, dentro da loja. Então, a loja ela é muito importante. Ela ganha uma relevância ainda maior, mas conectada com esse mundo digital. Como é que você faz isso? E isso qualquer classe social, classe C, D e E também. Compra online, retira na loja. Você compra na loja, manda entregar em casa. Então, assim, são diversas opções onde você tem um mix ali de misturar esses ambientes e aí que esse famoso Phygital que ganha ainda mais força e a loja passa realmente a ter esse novo momento, essa experiência e como é que você cativa o seu cliente para realmente vir até a sua loja e experimentar o seu produto. Tem um ponto também importante que a gente viu no mercado da maioria, que fala sobre como é que o seu cliente também se identifica com os vendedores. Se ele chega numa loja e ele não se identifica com aquele vendedor, ele não vai se identificar com a tua marca. E ele pode deixar de comprar a sua marca. Ele fala, não vou mais comprar porque eu não me sinto à vontade. Então, esse é um outro aspecto de que como a população também se sente à vontade dentro ali daquele ambiente. Como é que você considera a sua força de venda conectado com o seu consumidor, para ter a melhor experiência. Sabe que eu já comprei produto porque o vendedor era muito bom e era muito atencioso, né, a vendedora, o vendedor, e eu acabei comprando. Nem fui com a intenção, e essa tendência que você trouxe de Phygital, que eu vejo também muito forte, eu também faço, né? Às vezes pesquiso na internet, compro na loja, ou faço o contrário. Olho na loja, vejo o preço, vejo se as características são as que eu estou buscando daquele produto e depois eu compro online. Então, acho que é uma tendência que vem perdurando, né? E que vai perdurar também para 2024. Não, com certeza. Sem sombra de dúvida, essa é uma realidade para pensar como é que a estratégia ali de venda está conectada com isso. E aí, como é que as empresas podem se preparar, falando dessa primeira tendência do Phygital, exatamente para trazer o que você falou, Luciana, né? Olha, você precisa cativar o seu cliente no online e no offline,
sem perder a conexão, que ali no offline é o vendedor, e no online, muitas vezes são as publicidades, né, mas identificadas com cada consumidor, que é o que a gente fala muito aqui no Pode Dizer, né, de conheça o seu cliente. Sim, e como a tua estratégia está conectada com o seu público. Então, o seu público pode, muitas vezes, estar conectado com as classes sociais, ou pode ser de maneira geral, mas você precisa olhar a tua estratégia e falar, bom, como é que a minha estratégia está preparada para trabalhar com tudo isso? Então, quando você vai para a loja e você não tem pessoas que estão se identificando ali, é um ponto para refletir. Como é que toda a diversidade você afeta realmente ali no seu ponto de venda? E você traz esse consumidor. Como é que o seu, por exemplo, a parte digital, ela é fácil de ser usada? Às vezes tem alguns games, alguns jogos, e nem todas as pessoas têm realmente ali aquela facilidade em utilizar. E aquele seu público, você conhece seu público para ver se ele vai conseguir usar aquilo? Porque não adianta você colocar também uma roda lá da fortuna para você ganhar um desconto ou um prêmio, seja lá o que for, e a pessoa não sabe usar. Ela vai ficar muito mais frustrada e vai falar, eu não vou mais usar isso. Essa loja lá não, ela dá isso aqui, mas eu não consigo usar. Então, a usabilidade também de tudo isso, olhando o teu público-alvo e vendo como é que você pode trabalhar. E não esquecendo que, quando a gente fala das classes C, D e E, nós estamos falando de 76% da população brasileira. Muita gente. Então, é muita gente. Então, você fala o seguinte, são mais de 154 milhões de pessoas. Muitas vezes está todo mundo brigando aqui pelo topo da pirâmide e esquece que tem aqui uma população que também tem seus sonhos, que vai consumir e que está buscando ali o seu produto. Então, refazer essas reflexões e ver como é que está a minha estratégia, como é que eu defino. E depois, não pode só deixar no papel na estratégia, claro, mas ir realmente para a execução, o que a gente chama, né, da estratégia à execução, podendo percorrer esse caminho e olhar em todas as suas nuances, seja SG, seja experiência, como é que tudo isso é trabalhado ali, tanto no digital como no phygital, ali na loja, ou mesmo a pessoa que quer comprar ali fisicamente, vai pesquisar ali nessa visão. E um ponto importante que na nossa última pesquisa apareceu é a questão do poder da escolha. Então, antes da compra, que eu acho que isso também é um ponto importante para as empresas estarem atentas. E uma tendência também para esse ano, né? Uma tendência total, assim, e o brasileiro muito conectado com isso. Agora, quando a gente fala de poder de escolha, você me remeteu aqui a um pensamento que a gente reflete, né, normalmente? Que o poder da escolha, ele começa, no caso das marcas, quando o cliente vai lá, olha o seu site, né, entende se você tem o produto ou a solução, enfim, que ele está buscando, e aí começa um relacionamento. Mas, pelo que eu acompanhei da pesquisa da PwC, que eu li o relatório também, o poder de escolha ele começa muito antes. Sim. Então, como que as marcas podem se preparar e até os consumidores também podem interagir de uma forma melhor com essas marcas antes mesmo de buscar as empresas, ou seja, antes mesmo de buscar esse produto, né? Os sites de busca hoje, para o brasileiro, ele é muito acessado. Então, o famoso Google, ele realmente são sites de busca onde o consumidor é o número 1 da nossa pesquisa, é onde o brasileiro vai buscar mais. É claro que quando você compara, por exemplo, com o mundo, né, digamos assim, ou mesmo o americano, você tem alguns outros sites de marketplace que estão mais conectados. Por exemplo, você pega Estados Unidos ou mesmo no global, um site como a Amazon, por exemplo, ele é um site de procura que é muito mais buscado do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os sites de procura realmente estão ali em primeiro ponto. Como é que você está posicionado ali? Como é que o teu produto aparece? O brasileiro ele tem o costume de olhar, começar a pensar naquele item que ele vai consumir, olhando ali pelos sites de busca. Então, aquilo é fundamental para ele começar a pensar, bom, o que eu quero, qual o produto, qualidade. Ele lê os comentários sobre aquele produto, ele vê as notas. Então, existe essa particularidade no mercado brasileiro, realmente, de começar a compra muito antes ali do momento do fechamento. Bem antes, o brasileiro tem o costume,
Primeiro, o preço, claro que, né, por temas até inflacionários, memória inflacionária que nós vivemos aí no passado, as pessoas têm o costume de fazer uma comparação de preço, na maioria das vezes. Mas ela olha muito mais do que preço, ela vai olhar como aquele produto, como ele é feito, dimensões, olhar os comentários, assim por diante. Então, isso é uma tendência realmente para 24, ele veio muito forte agora no segundo semestre da nossa pesquisa e a gente imagina que isso continue. E aí que vai a empresa de olhar como é que esse processo está todo posicionado. Você falou um pouquinho, quando a gente começou esse bate-papo, sobre a Covid-19, né? Uhum. A gente está aqui no estúdio sem máscara, né? Já numa situação muito melhor do que a gente viveu no passado, né? Até com os reflexos em economia, em trabalho remoto, que continua como uma tendência forte. Mas no comportamento do consumidor, o que vocês identificaram na PwC? A pandemia ainda tem um impacto muito grande nesse comportamento, nessa busca de produtos, busca por marcas, ou isso vem se diluindo ao longo do tempo? Bom, na pandemia, realmente, todo mundo foi forçado a ir por esse ambiente mais digital. Não tinha como acessar, né, obviamente, lojas, etc., do ponto de vista físico. Então, todo mundo foi obrigado a olhar desse ponto de vista mais digital. Mas, depois da pandemia, o que a gente vê é isso se mesclando novamente, que é o grande digital. Agora, quando a gente olhar as classes C, D e E, que aqui, fazendo esse recorte, a gente não pode esquecer que essa população, muitas vezes, ela não teve home office. Exato. Ela saiu para... ou é Continua empreendedor, saindo, né? Ou estava ali atuando em atividades que precisavam do presencial. Então, ele também teve essa questão do digital, mas continuou com essas visões de que, olha, também tem a loja. Então, considerar também que tem perspectivas diferentes em relação ao que a gente passou quando a gente fala, por exemplo, de home office. Por isso que é tão importante, né? A gente busca reforçar isso muito aqui no Pode Dizer, que para criar estratégias eficazes que sejam adaptadas, claro, às tendências, precisa conhecer o seu cliente. Se você está falando com a classe C, D e E, como você bem trouxe, esse offline não é tão presente como para quem estava ali trabalhando no home office desde o início da pandemia, né? Então, conhecer o seu cliente também é muito importante. Nesse relatório da PwC, que vocês divulgaram ali por volta de setembro, e que traz também já um anúncio das tendências de 24, também tem a questão da adesão à tecnologia. Sim. E vocês fizeram um paralelo bem interessante dos perfis de pessoas. Eu queria que você comentasse um pouco isso e trouxesse para a realidade tanto de nós, consumidores, quanto das empresas. Isso nos surpreendeu, porque o brasileiro ele está muito mais adepto à tecnologia do que quando a gente compara com o mundo. E quando a gente fala, bom, mas a gente pensar em outros países que tem uma conexão tão grande, não, o brasileiro, ele sim, ele quer conhecer mais. Ele hoje, nas nossas pesquisas anteriores, falava assim, você conhece o metaverso? Não, hoje em dia já caiu, a maioria das pessoas conhecem o metaverso, já tem um percentual diferente também daqueles que realmente não conhecem. Então, nós entendemos que o brasileiro está muito mais adepto à tecnologia do que em outros lugares do mundo. Então, ele está realmente querendo consumir mais nesse ambiente mais digital, ele quer passear mais por esse ambiente mais digital, ele está mais aberto a essas questões de metaverso. Então, é algo que nos surpreendeu. A gente não imaginava que o brasileiro estava com mais vontade de consumir mais tecnologia desse ponto de vista. E por que o brasileiro tem esse comportamento em relação às outras nacionalidades? Vocês chegaram a identificar o porquê disso? Olha, não diria que tem um motivo específico, mas acho que o brasileiro acaba tendo aí uma série de acessos cada vez mais à questão mais digital. Existe ainda, tem até uma pesquisa nossa que mostra que a gente ainda tem um abismo digital. Uma coisa é a gente falar aqui em São Paulo, como é que eu tenho acesso à tecnologia. Outra coisa é a gente falar em um estado, por exemplo, do norte, ou em outras regiões até mais periféricas, que você não tem uma conexão tão boa. Então, o brasileiro está
vendo tudo isso evoluir, ele quer participar mais disso. Por uma característica, talvez, própria de poder conhecer mais essa tecnologia, mas é algo que realmente nos surpreendeu. Nós não esperávamos que, perante o mundo, o brasileiro tivesse mais, o que nós chamamos aí o adepto à tecnologia, querendo conhecer e consumir cada vez mais. Exato. Quer dizer, se mais brasileiros tivessem acesso, né, à internet, mais consumidores nós teríamos, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Mais acesso, não só, também a informação, a poder tomar outras decisões de compra também com uma facilidade maior. Ótimo. E aí, quando a gente fala de mundo digital, Lu, não dá para a gente deixar de lado a segurança, né? A cibersegurança, que eu queria que você trouxesse para a gente se é uma tendência para 24, como é que você vê a cibersegurança aí se inserindo, né, nessas tendências, se inserindo nesse mundo digital, também com a presença de inteligência artificial e de outras tecnologias que surgem a todo momento. Vamos lá. Cyber é um tema que tem que estar no topo da agenda, realmente, das organizações, sem sombra de dúvida. A PwC tem um centro de segurança cibernética que ela faz um monitoramento para os seus clientes de ataques cibernéticos. E é absurdo o número de ataques que acontece hoje no dia a dia das empresas. Então, é uma realidade isso. Não é, uma empresa foi atacada. Não, as empresas são atacadas constantemente. Então, cibersegurança é um tema, é um tópico ali que tem que estar ali na agenda como um dos prioritários. Agora, o brasileiro, ele também está muito preocupado com a privacidade de dados. Então, quando você vai numa loja e você coloca, ele pede o seu CPF, o seu endereço, ele está muito preocupado como vai ser utilizado isso. E, infelizmente, a gente faz uma relação porque tem muitos golpes, né, onde as pessoas utilizam os dados. Então, hoje, o consumidor brasileiro, ele, quando vai fazer uma compra, ele fica preocupado. Como é que essa empresa vai usar? Além de, obviamente, tem toda a questão de LGPD, de legislação pertinente a isso, mas ele está preocupado. Como é que você vai tratar o meu dado? Será que meu dado vai vazar? Será que alguém vai ter acesso? Alguém pode usar esse dado para fazer compras, por exemplo? Então, isso foi um tema da pesquisa, tanto na pesquisa que a gente soltou em setembro, como essa última de novembro, que mostra a preocupação com os dados do consumidor. E quando a gente vai, por exemplo, no mercado americano, isso é muito comum. A informação do dado do consumidor é algo muito valioso. Então, as empresas coletam isso e ela vai na loja, você vai numa loja e ele fala, se você me der o seu e-mail, eu te dou 10% de desconto agora. As pessoas naturalmente fazem isso. Aqui no Brasil, o que acontece é que o consumidor, quando fala isso, ele fica, mas será que não vai vazar o meu dado? Então, Exato. Ele está preocupado com isso, e isso foi um dado na nossa pesquisa que também nos chamou muita atenção, do brasileiro pensar muitas vezes, será que eu vou dar o meu dado ou não? Ou deixar de fazer uma compra porque eu tenho que incluir o meu CPF, ou colocar meu cartão de crédito, e aí busca um outro meio de pagamento, por exemplo, faz um Pix, porque aí eu não preciso colocar os dados do meu cartão de crédito. Então, começa realmente a fazer essas reflexões e falar, bom, como é que eu forneço, não quero fornecer todos esses dados, porque eu não sei como é que aquela empresa vai tratar. E se tiver um vazamento, etc., aí você pode manchar a sua marca. Realmente, as pessoas podem falar, não vou comprar lá porque meu dado vazou, está aí nas redes sociais, ou está no que a gente chama, né, do submundo aí do internet, etc., e pode ser usado aí de uma forma muito negativa aqui no Brasil. Nós brasileiros tendemos a ser mais desconfiados e também, como nós aqui, né, consumidores brasileiros, vemos sempre alguma notícia na TV, no jornal, na rádio, enfim, de vazamento de dados. Então, todo mundo já fica mais esperto, né? Deixa eu te trazer um dado aqui. Claro. 56% dos brasileiros dizem que não compartilham dados pessoais além do que necessário. Então, quer dizer, contra 49% no mundo. 31% não querem receber e-mails, mensagens de textos e outras comunicações. Ali está um pouco mais similar ao mundo, mas você vê, 56% contra 49% no mundo. O brasileiro, ele está realmente preocupado com o seu dado. E aí, é claro, do ponto de vista das organizações,
Isso é um ponto fundamental. Como é que você armazena, como é que você tem acesso devido, não vaze essa informação ou que alguém não utilize isso de uma forma errada. Exato. Os dados são muito importantes, né? Onde está toda a nossa vida ali. Sim. Até a gente vê casos todo dia de roubo de celular. Hoje, nossa vida está no celular. Né, tá no mundo digital. Então, esse cuidado é importante que as empresas tenham, não só a adesão correta à LGPD e outras leis que sejam aplicáveis, mas também deixar isso bem claro, né, para o cliente, para o consumidor, de como que aquele dado está sendo coletado, para que finalidade ele está sendo coletado, como que ele vai ser guardado, por quanto tempo, enfim, isso é muito relevante. Sim, muito. E aí, Luciana, eu tenho aqui algumas tendências que foram apontadas em levantamentos de mercado para 2023, que foram principalmente, né, o aumento da importância de experiência do cliente, o olhar para métricas, o mapeamento da jornada do cliente, processamento de linguagem natural e o aumento de investimento exatamente em experiência do cliente. Para 2024, alguma dessas permanece ou como que vai ser a convivência, né, dessas tendências de 2023 com as de 2024 que você já trouxe aqui no Pode Dizer? Acho que a gente viu muito falar sobre a jornada do cliente. Revisitar a jornada. Então, muitas organizações realmente fizeram isso, de revisitar. Só que você não pode deixar de cuidar. É algo que ele permanece. Você precisa continuar e vendo quais são essas alterações. Por exemplo, se a gente traz uma visão que a jornada do cliente da baixa renda, ela tem pontos específicos ligados às causas sociais das empresas, você precisa olhar isso. É mais um incremento que antes, talvez você não olhasse antes da jornada. Então, assim, a jornada até ficou um tema que todo mundo ficou falando, né? Jornada. Mas você não pode deixar de cuidar disso. Não pode deixar de olhar, porque as pessoas vão... O perfil ele vai alterando. Por exemplo, o ESG era algo que ninguém falava no passado. Ninguém ia consumir uma marca porque ele estava ligado a uma causa social A, B ou C. Hoje em dia, isso é um tema muito importante. As pessoas olham. Se teve uma questão ali de racismo numa loja, você vê que as redes sociais rapidamente se movimentam para isso e começam a tratar esse tema. Com compartilhamentos e tudo mais. Etc. Isso, né, assim, é impressionante o que acontece com a multiplicação hoje, que a gente vive num mundo totalmente digital. Antigamente, você não tinha isso, acesso a essas informações. Agora... algo que borbulha automaticamente. Então, você precisa estar muito conectado com isso, vendo como é que todos esses impactos eles vão alterando a tua experiência, como é que isso está na tua estratégia ou não está, vale a pena rever, como é que você traz tudo isso, esse ambiente mais, esse digital realmente. E tem um tema que eu acho que é super importante, que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da regionalidade aqui no Brasil. Não dá para a gente esquecer isso. O Brasil ele é feito aí de diferentes regiões, com diferentes, inclusive, migrações. Então, climas, então a forma de vestir, a forma de falar, a música que toca, tudo isso ele tem que considerar na jornada do cliente. Então, você vê que muitas vezes uma empresa que chegou aqui, que fez muito sucesso lá fora, chega aqui no Brasil e acha que todo mundo é igual, né? Exato. Faz tudo da mesma maneira. Então, você toca aqui no Brasil, em São Paulo, uma música na loja e você acha que na loja no Sul, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre ou em Fortaleza, você vai tocar o mesmo estilo de música. As pessoas têm gostos diferentes. Até tinha no passado aí uma empresa americana que chegou e começou a vender roupa para neve, né, no Nordeste. Bom, rapidamente eles entenderam que, não, espera um pouquinho, eu não posso ter uma mesma loja que eu chego com os mesmos SKUs, os mesmos produtos, eu chego e coloco essa loja aqui em São Paulo, eu coloco essa loja em outra região. E até uma coisa importante também, a gente fala de regiões, mas não pode esquecer que aqui em São Paulo, você tem regiões diferentes. Então, numa mesma loja, às vezes você tem o público acessando de uma classe A e B e um público acessando da C, D e E. Como é que você olha aquele produto? Tem lojas que você vende produtos premium com um percentual altíssimo. Tem uma loja que está ali a 1 quilômetro de distância que vende muito mais produtos XYZ.
Então, ali você precisa entender a tua comunidade, quem está no teu entorno, como é que isso tudo é trabalhado. Não esquecer que a gente tem diferentes Brasis, digamos assim. Dentro de um Brasil só, né? Dentro de um só. E tem um cliente que ele fala que toda vez que ele vai abrir uma loja em outro estado, é como se ele estivesse indo para um novo país. Imagina. Porque ele tem questões específicas de cultura, de clima, de impostos e assim por diante. Então, só para a gente recapitular aqui o que a gente falou nesse Pode Dizer de tendências para 2024. A gente falou do digital, que fica aí com toda a força, exatamente. Adesão à tecnologia, a questão de segurança, o olhar para a jornada do cliente, para a experiência do cliente, que permanece firme, mas sempre tomando cuidado também com a regionalização, com esses diferentes Brasis que a gente tem dentro de um Brasil só. Tem mais alguma tendência, Luciana, que você gostaria? Mais uma que eu acho que é bem relevante, o tema de ESG. O quanto que isso hoje está na cabeça dos consumidores e como é que você se posiciona, e não só da boca para fora. Como é que você age realmente no dia a dia relacionado com as causas sociais, com o ambiental, o social, e com todas as letrinhas ali do ESG, você realmente está tratando isso no dia a dia das organizações. Então, acho que isso é uma tendência muito forte para 2024. Perfeito. A gente está chegando no final do Pode Dizer, mas eu não posso deixar de te fazer essa pergunta, agora que você trouxe um tema tão relevante, que é ESG, né? Essa governança, o ambiental, enfim, como tudo isso está conectado, que é, como é que as empresas, e aí a gente falando de pequena, média, grande já está mais habituada a isso, vamos se concentrar mais nas pequenas e nas médias, como é que a empresa divulga isso? Divulga as ações de ESG sem parecer autopromoção. Tem um jeito de fazer isso que seja melhor? Aquilo que está no sangue da empresa, ele acaba sendo vivenciado no dia a dia. Se você tem uma empresa de 5 pessoas ou uma de 100 mil pessoas, se aquilo não é vivenciado, fica claro que, em algum momento, cai aquela máscara, digamos assim. Então, eu diria que aquilo precisa ser vivenciado no dia a dia. Não adianta ficar martelando, por exemplo, na cabeça de um funcionário de que é importante um tema ligado a qualquer aspecto de diversidade, se você não está fazendo isso no dia a dia. Se eu falo que é importante diversidade, quando eu olho numa foto, eu vejo só homens brancos da mesma faixa etária. Quer dizer, então, eu falo, não estou praticando aquilo. Então, eu diria isso. E eu acho que mesmo as grandes empresas ainda estão... Porque o mundo está aprendendo a isso. A gente vê agora a COP, que acabou de terminar recentemente, também foi um aspecto que traz aí novos rumos para o mundo. Então, isso é algo que está todo mundo aprendendo e realmente trabalhando. E tem que vivenciar. Não adianta ser algo que é da porta para fora. Se não for vivido ali realmente na plenitude, aquilo não vai dar a cola que precisa. Que dica valiosa. E eu quero te agradecer, Luciana, por estar aqui com a gente, aqui no Pode Dizer, por esse papo bom que a gente teve, por dar tantas dicas, tantos insumos para quem está nos acompanhando, já poder sair na frente, né, sabendo as tendências de 2024. Muito obrigada. Foi um grande prazer. Conta sempre conosco aqui da PwC para trazer insights da indústria ou temas relacionados ao mercado, que vai ser um prazer. Contaremos sempre. E você que esteve com a gente até agora, não esquece que a gente tem um e-mail de contato, que é o pod.z@zenvia.com. Fica lá de olho nas nossas redes sociais para as novidades. E eu te vejo no próximo programa. Até lá! Este foi mais um Pode Dizer, o seu bate-papo sobre experiência do cliente com a Zenvia. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais.